Voltamos com a notícia de frente. E olha só, ontem o mundo inteiro, né, não só o Brasil, mas o mundo inteiro também assistiu o início da vacinação nos Estados Unidos. Quem tomou a primeira vacina foi uma enfermeira negra e em seguida outros profissionais da saúde foram vacinados com a Pfizer, com a vacina da Pfizer. E o presidente Jair Bolsonaro falou da liberação de 20 milhões de reais para a compra da vacina da Pfizer. Ele falou isso na chegada ao Palácio ontem à noite. Vamos conferir um trecho. Eu devo assinar amanhã a medida provisória de 20 bilhões para comprar a vacina. Detalhe. Não será obrigatória, né? É bom né? você saber, né? É outra medida provisória, talvez amanhã. Não obrigatória. Vocês vão ter que assinar o termo de responsabilidade que é tomar. Com certeza. Lógico. Porque a Pfizer, por exemplo, a Pfizer é bem clara no contrato. Não nos responsabilizando por efeitos colaterais. É bem claro. Mas eu acho que todas vão ser assim. Então tem gente que quer tomar, então toma. A responsabilidade é tua. Tem algum problema aí? Espero que não dê, né? Eu não vou. Não, se fosse obrigar, essas que querem obrigar a gente. Para quem está bem fisicamente, não tem que ter muita preocupação. Agora, a preocupação é que tem o idoso, que tem doença, o pessoal gordinho também. Pessoal gordinho, barrigudo. Eu tomei ivermectina e fiz autoimuterapia, presidente. Vai para o precoce, a ivermectina é até preventivo. Eu tomei também. Mas se tiver, vai para conversa com o médico, né? Se o médico não aceitar, procura outro médico. É simples, você pode trocar de médico. Com certeza. Eu fiz... Eu, quando tive, no mesmo dia eu tomei, no dia seguinte tá bom. Eu fiz autoimuterapia também, que ajuda na imunidade. Porque eu também não parei, fiquei na rua. Durante a pandemia eu vim aqui 2 vezes nas manifestações em maio e junho. Eu falei no começo, lá atrás de março, é igual uma chuva. Apanhei até não querer mais. Quem tá pegando agora é quem ficou em casa. Exatamente. Peguei mais. Bom, no finalzinho ficou um pouquinho confuso, porque essa fala foi com apoiadores. Então foi gravada de celular, possivelmente, claro. E aí, por isso que você ouve vozes que são dos apoiadores ali do chamado curral, né, que o pessoal fala. Mas, enfim, o presidente Jair Bolsonaro, então, falou que não vai ser obrigatório. É o cercadinho? É o cercadinho. Cercadinho. Obrigada. Cercadinho, obrigada, Lúcia. Falou que não vai ser obrigatória a vacina, mas então que hoje, ele falou ontem, mas é hoje, né, a liberação de 20 milhões para a compra da vacina da Pfizer, que tem uma logística e vai ser muito mais caro para o Brasil, porque ela tem um armazenamento a menos 75 graus. Então, o Rio de Janeiro, outros estados, já temos estados se mobilizando nesse sentido, né? O duro vai ser os estados mais distantes, os ribeirinhos, né, onde você tem que fazer o transporte via barco, como no Amazonas, no Pará e no Amapá. A única vacina que tem problema de logística com relação à temperatura é a Pfizer, mas no hall de vacinas, tanto é que boa parte da Europa está sendo vacinada com Pfizer. Estados Unidos comprou 300 milhões de vacinas, começou a vacinar ontem, né? Como bem disse a Nayara. Qual o problema da Sinovac e Coronavac? Ela não fecha os trabalhos. Ela não fecha os trabalhos. A Anvisa deixou bem claro já que as informações das... A China está vacinando desde junho com Sinovac. Uma parte da China hoje é vacinada com Sinovac e Coronavac. A outra parte é Pfizer. A China comprou Pfizer para poder vacinar os chineses, né? Ela não fecha os trabalhos. A Anvisa não tem transparência com relação às informações que são trazidas da companhia Sinovac para a Anvisa, né? Um partido comunista, um governo comunista, então não são claras as informações. E isso está gerando uma insegurança muito grande com relação a essa vacina, para ser bem claro com relação a essa corrida toda aí. O Brasil já garantiu, de certa forma, um valor considerável de investimento para trazer Pfizer, Oxford, AstraZeneca em parceria com a Fiocruz Butantan, né, para que as pessoas possam ter de mas forma mais gratuita. atrasada que a Sinovac está a Oxford. Ela está atrasada, mas ela fecha a terceira análise, né? E na verdade ela está tendo 1 e 2. inconsistências, então é um perigo. Por quê? Porque talvez ela possa não entrar em aprovação no tempo correto. As pessoas precisam entender o seguinte, existe fase 1, fase 2. A fase 1, fase 2 é no país de origem. Fase 3 é no Brasil, nos Estados Unidos, que seja. Por mais que você tenha, por exemplo, a Pfizer entrando nos Estados Unidos pelo FDA, que é um órgão extremamente rígido, sofreu pressão do Trump, sofreu pressão para poder liberar, acabou liberando Pfizer.
Esse protocolo americano não serve para o Brasil. Aqui, de certa forma, foi aprovada lá. Não importa. Aqui tem que passar pela fase 3 da Anvisa para que realmente possa ser aprovada e amplamente divulgada, aplicada a vacina nos brasileiros. Então, é isso. Agora, o que me deixa bastante desconfortável, Lúcio, é você ver, por exemplo, o caso do Rodrigo Maia dizer o seguinte: o Brasil, o governo, Jair Bolsonaro foi incompetente, está sendo incompetente com relação à distribuição de vacina, com relação às vacinas. Mas, gente, pelo amor de Deus, o governo já está fazendo o possível e o impossível, comprando vacina, montou um plano escalonado de vacinação, que eu discordo em parte com alguns pontos, né? Mas tem sim um plano nacional de vacinação já em andamento. O que acontece é que o governo chamou para si a responsabilidade e é isso que tem que acontecer, né? E esperar com que a Anvisa, independente de politicagem aí, de Dória e Companhia Limitada, resolva isso de forma plena. A politicagem, para ser bem justo, não é só do Dória. Não, né? não, não é só do Dória. Não, inclusive do próprio presidente Jair Bolsonaro. Não é só do Dória, também. né? Precisa sim. equilibrar a situação aí. Sim, né? eu acho. Sim. Tô rindo aqui, desculpa, do nosso telespectador que falou que o João Dória com a vacina tá igual o Dorico Paraguaçu querendo inaugurar um cemitério. Sempre, né? Dória. Ele trazendo aqui, por favor, Lúcio. Não, mas isso daí está nas redes sociais. Isso que ele colocou, está nas redes sociais. Os memes, então, né? Então é o seguinte, os memes, né? Essa briga política, né? Tanto João Dória como Jair Bolsonaro estão lá, já está no radar deles a sucessão no Palácio do Planalto, né? A eleição de 2022 para a presidência da República, e eles estão colocando a vacina no meio disso, né? De um lado e de outro, não é um só não. O Dória tem a parte de culpa, o presidente Jair Bolsonaro também tem a parte de culpa dele. Eles estão brigando o seguinte, para ver qual vacina vai ser aprovada primeiro, e aí a Anvisa no meio disso tudo, né? A Anvisa no meio disso tudo. Aí outra coisa que me vem à cabeça é o seguinte: ontem nós noticiamos, inclusive no Cidade Alerta, e toda a programação nossa aqui está amplamente divulgada nos sites, o contato do prefeito Emanuel Pinheiro com o Instituto Butantan, do governador com o Instituto Butantan, já negociando o Sinovac, Coronavac para trazer para Cuiabá. Você está entendendo? Aí é outra coisa, aí é o seguinte, tem a briga do Bolsonaro com o Dória, essa daqui de Emanuel com o Mauro Mendes quem foi primeiro, para ver o seguinte, no Butantan. Nessa corrida aí, é para ver quem vai levantar primeiro o troféu da vacina, é isso? Eu acho que é porque... É isso mesmo, você matou, matou a pau. A pau, como diz. É isso mesmo. Agora é uma briga parece local. Assim, que tem um assessor do Emanuel Pinheiro que fala assim, que é amigo do Mauro, e fala assim: Mauro, o Emanuel tá indo lá para São Paulo falar com o Covas, entendeu? Ah, é? Compra passagem para mim, eu vou chegar primeiro, entendeu? Quer dizer... Ai, meu Deus. Qual o sentido disso, Lúcio do céu? Entendeu? Porque não tem sentido algum nesse momento, não tem. A gente só tem que esperar que essa vacina chegue o mais rápido possível. Tem um fato aí que eu quero registrar. Eu até comentei isso no Jornal do Meio Dia na última sexta-feira. O governo anunciou que o governador estaria em São Paulo visitando o Instituto Butantan, certo? E aí a nota que o governo distribuiu tinha um termo lá, né? Aí a Prefeitura de Cuiabá distribuiu outra nota, falou: olha, o prefeito Emanuel Pinheiro também já está preocupado com esse assunto. E aí tem um termo ali que tanto foi usado na nota do governo como na nota da Prefeitura, né? Tratativas, né? Que o governo do Estado e a Prefeitura de Cuiabá, isso em notas separadas, estavam fazendo tratativas, ou seja... Até o texto é o mesmo, né? Tem aqui o nosso telespectador, o Luciano do Alto Araguaia, está dizendo que a gente não está lendo as mensagens. Vou ler aqui, viu, Luciano? A Anvisa precisa correr atrás de averiguar a eficácia de todas as vacinas, independente da origem da vacina. O governo está, sim, sendo responsável quando diz numa live que não vai tomar vacina e aconselha o povo a não tomar. Devem parar de política e deixar os órgãos fazerem seus serviços. Olha... a gente não pode esquecer que o Brasil é campeão de imunização e as vacinas, como disse aqui o nosso amigo, claro que ela tem que ter regulamentação, tem que passar por todos os testes, independente do país que vem, mas salvou muita vida, viu? Muita vacinação, sarampo, rubéola, outras vacinas. Eu falo isso como mãe, porque existiu, quando eu tive meu filho há 2 anos atrás, existiu uma campanha muito forte de não vacinar, de não dar algumas vacinas por conta de reação. Muitas mães falavam para mim: nossa, você vai dar rotavírus para o seu filho?
A vacina da rotavírus causa diarreia, pode levar inclusive à morte. E eu conversei com muitos pediatras que falaram: você prefere que seu filho morra de desidratação se um dia ele pegar um rotavírus pequeno ainda? Não. Então eu dei e a vacina não deu nenhum efeito colateral, graças a Deus. Então a gente não pode esquecer que a vacinação, a imunização no Brasil salvou muita vida. A expectativa de vida subiu, isso tem a ver com a vacinação. Hoje o que acontece em relação à vacina, a gente pode debitar bastante disso na conta da direita. O que a Nayara falou tem que debitar bastante na conta da esquerda. O quê? De não vacinar? Exatamente. Sim, sim. Pô, né? É complicado, gente, porque... Não, e o absurdo é o seguinte, o absurdo que existe hoje... E o sarampo voltou por isso, porque pais deixaram de vacinar seus filhos. O absurdo que existe hoje é o seguinte: olha, vai demorar, isso lá atrás, né, quando começou a pandemia, ainda demora 1 ano para chegar a vacina. E aí é o seguinte, naquele momento, a vacina representava a cura, né, a proteção contra a doença. Aí os políticos, né, inventaram essa confusão danada que está colocada aí, e agora é o seguinte, gerou um outro tipo de preocupação na população. Muita gente se pergunta: e aí, será que eu tomo a vacina? Em dúvida. Não. Gerando uma dúvida sobre algo que é para defender a vida dele. Não é isso? Que é para defender a vida dele. Quer dizer, o governo não está sabendo comunicar, né? Não, isso é um problemaço. Eu não vou nem falar em governo, né? Eu vou falar nos políticos que estão brigando para ver quem é que vai ficar com o troféu, né? Tem aqui mais uma participação antes da gente chamar a matéria. Em primeiro lugar, a Butantan não é de São Paulo, é do Brasil. Segundo, a vacina chinesa não tem documentação nenhuma. Senhor Lúcio e Nayara, vocês tomariam essa vacina, Homero do Boa Esperança? Homero, o medo que essa doença dá, eu tomaria qualquer vacina que for aprovada pela Anvisa, que for regulamentada, independente do lugar que vem, nem o órgão de controle que a gente tem aqui não vai deixar uma vacina com efeitos colaterais passarem. Então eu tomaria. E mais, daria para o meu filho também. Aí é o seguinte, a observação do Homero, né? Ele foi em cima do Butantan, diz que é do Brasil. Ou seja, não é do Dória, é isso, Homero? É isso, né? Não é mesmo, gente. Aí é o seguinte, aí criticou a vacina da China, que é também a mesma crítica que se faz lá em Brasília. Aliás, o seguinte, no primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro, teve muita irresponsabilidade de gente atacando a China sem motivo, que é um dos maiores parceiros comerciais do país. Por exemplo, o pessoal do agronegócio aqui em Mato Grosso ficou desesperado quando viu ministro A, ministro B virando, né, as baterias contra a China, né? Tiveram até que fazer nota lá para se corrigir, o Itamaraty foi acionado, não é isso? Então, acho que tem que ter, nós falávamos aqui agora há pouco, né? Bom senso e coerência. E lembrando que a vacinação, a retomada da economia e do crescimento do país está ligada com a imunização, tá, gente? A gente só vai conseguir respirar sem a máscara, tirar a máscara, conseguir viver a vida tranquilamente quando essa imunização chegar. A gente não pode esquecer disso, que a economia do país, enfim, que vários outros fatores estão ligados à imunização do nosso povo. E hoje vai ter um outro tema. A perspectiva de imunização por completo não será em 2021. Né? Eu vi, inclusive, um especialista comentando pela CNN internacional, comentando com relação à imunização nos Estados Unidos, 300 milhões de vacinas, né? E, paralelamente, com relação à vacinação logística, né? A logística utilizada no Brasil para se fazer a vacinação aqui no Brasil. Nós não teremos vacina suficiente, isso é importante ressaltar, né? Por conta de produção mesmo, caso seja a Pfizer não entrega, não tem condição de produzir, né? Então nós teremos um mix de vacinas no Brasil, podemos ter 2 ou 3 vacinas atuando aqui, sendo aplicadas nos brasileiros, né? Mas até final de 2021 nós não teremos 100% da população vacinada, né? Por conta exatamente da dificuldade de produto, de vacina e de entrega, de logística. A Pfizer, como bem disse a Nayara, não consegue se manter, né? Ela se perde se não for armazenada abaixo de 70 graus centígrados. Quer dizer, então realmente é um problema. Mas dizem que é melhor, né? Pelo menos dizem não.
é comprovada com a maior eficácia, 97% de eficácia. Helsinki está vacinando, né? Eu falei aqui no intervalo com vocês de um colega que eu tenho chamado Antti Sarvela, que mora em Helsinki, tomou Pfizer, já tem um tempo que tomou, né? E não falou, Haroldo, não senti nada, de vez em quando eu faço mais live com ele para saber o que está acontecendo por lá, né? Não senti nada, sem problema algum, tá entendendo? Minha esposa tomou, todo mundo tomou. Tem uma pergunta aqui antes da gente falar da Previdência, dos aposentados e pensionistas. Eu gostaria de saber de quem é a responsabilidade de providenciar a vacinação para a população brasileira. É do presidente ou do senhor João Dória, que se auto-intitula presidente da República? Lúcia, para você essa pergunta aí. Bom, o João Dória, eu não vi ele se intitular. É isso aí, a questão é essa, é a briga, é o foco, a mensagem do telespectador deixa muito claro isso, né? O lado do João Dória, o lado do Jair Bolsonaro, eles se atritando, entendeu? E a vacina e a saúde da população no meio disso tudo. O telespectador está cansado de saber que esse Plano Nacional de Imunização é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Agora, também é preciso dizer o seguinte, o Ministério da Saúde, até pouco tempo atrás, não vinha fazendo a lição de casa. Começou a mexer o corpo quando lá em São Paulo, né, começaram a tomar providências, né, em relação à vacinação da população. Aí acendeu a luz amarela, aliás, a vermelha, né, lá em Brasília. Agora, para falar em Brasília... Mas o Dória se aproveitou bastante também nessa inércia. Sim, se aproveitou, lógico que se aproveitou. Em política é o seguinte, não ficam espaços vazios. Quando tem um vazio, alguém vai lá e ocupa. E agora eles estão brigando por causa disso, porque os dois querem ocupar o mesmo espaço. Não é isso? É bem isso. Mas em política é normal isso. E por falar em Brasília, hoje vai ter um outro assunto lá que vai dividir as atenções com essa questão da vacina. É uma decisão tomada ontem pela ministra Carmen Lúcia, que ela deu 24 horas para o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, explicarem supostos relatórios com orientações à defesa de Flávio Bolsonaro. E aí esse caso ele foi revelado aí pela revista Época e é investigado pela Procuradoria-Geral da República. E aí a denúncia é a seguinte, grave a denúncia, né? Tem que ser apurada mesmo. A Agência Brasileira de Inteligência teria produzido ao menos 2 relatórios para orientar tentativa de anulação do inquérito das rachadinhas que envolve o senhor senador Flávio Bolsonaro. Então, como a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal deu 24 horas, essa resposta terá que ser dada hoje. Sem dúvida. Olha, agora vamos falar da PLC 36, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que isenta os aposentados inativos do desconto de 14% da aposentadoria. Mesmo com a aprovação da maioria, aliás, de todos, o governo pode vetar o PLC. Vamos conferir na reportagem, então, da Nayana Bricado. Com 23 votos favoráveis e uma ausência, foi aprovado nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso o projeto de lei complementar 36 de 2020. O PLC, de autoria do deputado Lúdio Cabral, isenta os aposentados inativos do desconto de 14% na aposentadoria. A decisão que a Assembleia tomou de aprovar por unanimidade, todos os deputados presentes em plenário votaram a favor do projeto, fortalece o seu conteúdo e ele deixa de ser apenas um projeto do Lúdio, passa a ser um projeto da Assembleia Legislativa, que recebeu o parecer favorável das comissões, da Comissão de Constituição e Justiça e teve o voto de todos os deputados. Porque o seu conteúdo é corrigir uma injustiça que foi cometida contra 35 mil famílias de aposentados e pensionistas que recebem, em média, R$ 3.500 e que tiveram um confisco de 14% dos seus ganhos, que passou a ser cobrado da noite para o dia.
E há outras formas de se alcançar a sustentabilidade da Previdência sem penalizar quem trabalhou 30, 35 anos, pagou a sua contribuição previdenciária por todo esse tempo. O governo deveria ter uma poupança para assegurar o pagamento das aposentadorias e agora alega ter déficit financeiro e vem cobrar de quem já pagou. O líder do governo na Assembleia, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, adiantou que o governador Mauro Mendes deve vetar o projeto de lei complementar. Nós tentamos buscar um entendimento do governo, pelo menos por uma proposta que nós poderíamos buscar um equilíbrio para isso. Diminuindo esse custo aos aposentados e pensionistas, principalmente que ganha menos, até o teto de 6.101, e ter uma alíquota progressiva. Que daí sim nós poderíamos suprir essa necessidade aí, muitas vezes, de deixar essa receita do débito da Previdência para que a gente pudesse, em outro setor, ou escalonado em faixa etária de salário, para a gente poder arrecadar. Então, é um projeto que foi aprovado. Eu vejo assim que nós podemos ter muito problema, até porque a esperança do povo que está aposentado e pensionista é de que seja sancionado. Pode correr o risco de vetar. As imagens são do Aguinaldo Gomes, com apoio técnico de Tarcísio Novaes, Nayana Bricá, para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. Lúcio, é seu destaque. Bom, os deputados aprovaram lá por unanimidade, né? 23 votos, teve uma ausência, e aí o governador Mauro Mendes já arrepiou, e arrepiou para cima dos deputados. Ele disse que, olha, a aprovação da PLC 36, o projeto de lei complementar de autoria do deputado Lúdio Cabral, foi uma presepada. Alguém vai pagar essa conta, declarou o governador. E aí, abre aspas aqui para a declaração dele. Hoje, vocês foram lá e fizeram uma presepada. Vocês, no caso aí, os 23 deputados, né? Alguém vai pagar essa conta. Eu falo isso. Primeiro, que não pode fazer, porque a Assembleia não pode criar uma lei que cria despesa para o Executivo. Não pode, mas foram lá e fizeram. Coragem, graças a Deus, nunca me faltou para fazer o que é correto, fecha aspas, disse o governador. Ou seja, ele já mandou um recado claro e direto lá para a Assembleia Legislativa. Mas sobre isso que o governador coloca aqui, de que não podia fazer, porque a Assembleia não pode criar lei que cria despesa para o Executivo. Não pode, afirmou o governador. Existem controvérsias. Existem controvérsias. A alegação do deputado Lúdio Cabral, que é o autor do projeto de lei complementar 36, o deputado diz o seguinte, olha, o que foi inconstitucional é o que se aprovou no início do ano lá na Assembleia Legislativa. E por quê? E aí é o seguinte, aí ele diz que esse PLC, o projeto de lei complementar, na realidade não é inconstitucional. Ele está corrigindo uma inconstitucionalidade que foi cometida no início do ano. Por quê? Porque no início do ano eles aprovaram lá que a partir de 3.000 e poucos reais teria um desconto de 14% no provento, né, no benefício dos aposentados e pensionistas. E o argumento do deputado Lúdio Cabral é o seguinte, olha, foi ilegal, foi inconstitucional, porque é o seguinte, porque a reforma da Previdência Nacional estabeleceu que só haveria o desconto em cima dos benefícios dos aposentados e pensionistas a partir do teto do INSS, que é em torno aí de R$ 6.100. Então, existe... E aí é o seguinte, aí tem uma outra questão sobre essa colocação aqui do governador, né? Uma outra questão aqui, que como foi por unanimidade, e aí o governador vai vetar? Pois é, essa e aí ele vai o quê? Entrar na justiça, recorrer ao Poder Judiciário, ou vai fazer as duas coisas. Mas aí tem um problema a mais, né? O deputado Lúdio Cabral colocou o seguinte, olha, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi da Assembleia Legislativa, né? A Procuradoria Jurídica de lá foi favorável, né? O parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi favorável à versão original do projeto.
Ele foi aprovado com 24 deputados, então ele não é mais um projeto do Lúdio Cabral, e sim da instituição Assembleia Legislativa. E agora sim, ele será encaminhado para sanção e esperamos sinceramente que o governador sancione. Se houver veto, ele voltará para a Assembleia e vamos trabalhar para derrubar o veto caso seja necessário. Foi uma caminhada longa, mas conseguimos vencer mais uma etapa, disse o deputado Lúdio Cabral. Aí o seguinte, a Comissão de Constituição e Justiça, para poder emitir esse parecer, foi ouvida. Com certeza, a Procuradoria Jurídica da Assembleia Legislativa. Passou okay? para a CCJ. Né? Aí a CCJ falou, não, o projeto é legal. Né? A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que tem legalidade e que tem constitucionalidade. E aí, o governador veta. E aí, a Assembleia não vai recorrer também? Claro que vai recorrer. Não vai recorrer? Quer dizer, então é o seguinte, aí tem um outro aspecto também. Tem um outro aspecto aí que é preciso a gente pontuar. Será que essa votação por unanimidade, 23 votos a favor de acabar com essa cobrança dos 14%, será que esta unanimidade aí não foi para colocar o que as pessoas costumam dizer assim, olha, vamos colocar um bode na sala e aí o governo vai ter que se explicar sobre o que é que ele quer fazer. Se a Assembleia não pode tomar a iniciativa de um projeto como esse, por que é que o governo não manda, então, um projeto para que os deputados avaliem? Agora, o que não pode, a reforma da Previdência necessária tem um rombo gigantesco na Previdência? Tem. Só que é o seguinte, não pode descontar nas costas dos aposentados, daqueles que ganham menos, né? Olha, a elite está aí, ó. A elite, tem uma elite aí que ganha altos salários que não está sendo incomodada, porque tem poder, né? Tem poder nas mãos, né? Tem uma caneta nas mãos, né? Não é? É isso? Esse no projeto... Ministério Público, no Poder Judiciário, né? Em outras instituições, aí esses não são incomodados. Mas o seguinte, querem pegar no pé do aposentado que ganha 3, 4, 5 mil reais. É isso? Que usa aquele dinheiro ali para pagar aluguel, conta de energia, né? Comprar remédio, né? Que é caro, né? Muito caro, né? Trabalhar a vida toda e agora querem cobrar a conta deles. É injusto, é desumano, né? Todo gestor que, quando vê o Estado quebrando ou em dificuldade financeira, cria novos impostos ou cria impostos, seja na esfera federal, municipal ou estadual, é um atestado de competência. É mais fácil, sabe? Tirar dos mais fracos. É sempre assim, cobrar da população para poder tampar um rombo de corrupção, muitas vezes. E o deputado Lúdio Cabral, por falar na questão da facilidade, ele fez uma sugestão. Ele falou, olha, o governo diz o seguinte, que vai abrir vai gerar uma despesa de 100 milhões de reais aos cofres públicos, essa não cobrança dos 14%. Ele falou, olha, cobra 1%. Em cima dos agrotóxicos, vai dar 200 milhões por ano. Exatamente. Na verdade, esse projeto está ali para corrigir uma distorção, corrigir uma injustiça. Eu, particularmente, acho que o governador tem outros caminhos que ele pode seguir, tem renúncia fiscal bilionária, tem percentual em cima de agrotóxicos, né? Tem vários outros setores que, se de certa forma houver uma certa destreza, a habilidade da equipe econômica, né, da Secretaria de Fazenda, junto com o Rogério Galo, o governador, eu acho que eles conseguem achar um caminho mais curto que possa, sobretudo, de um lado, beneficiar o aposentado, não vetando esse projeto, e do outro lado, não tendo tantas perdas, segundo o projeto aí aponta, né? Então, eu acho que o caminho, aí que vai mostrar exatamente a habilidade do governador. Se o governador tiver habilidade para poder lidar com essa situação, ele não veta e acha um outro caminho. E o nosso telespectador, muitos estão falando, é bem o que o Lúcio disse, por que o governador não arrepia com o TJ, TCE, Assembleia e outros órgãos? O Paulo do Copamil está aqui participando. Enquanto continuarem com a terceirização no setor público, vai faltar dinheiro no Caixa da Previdência. É o que diz aqui o Paulo do Copamil, e foi bem a leitura que você teve, né? Porque não se tem essa retirada de dinheiro de quem ganha muito e quem tem a caneta ali
o poder de decisão. Se você, de um lado, vê a notícia de que realmente um projeto que está aí, ele é claro, né, que para evitar corrigir distorções, corrigir injustiças, né, do outro lado, você vê poderes comprando smartphone, alguma coisa está errada. Está sobrando dinheiro em algum lugar. Você está entendendo? Quer dizer, então, por questões de bom senso, mais uma vez, né, fica difícil você... E tem aquela outra continha que você fez aqui semana passada. Da ceia de Natal, né? Aquela ceia de Natal. Quanto é a continha 10 milhões e 580 mil reais. Mais de 10 de abono milhões natalino, de reais, né? Porque dobraram o abono que é pago todo mês do auxílio alimentação. Né? Vai somando tudo isso. Vai somando tudo isso. Só aí foi mais de 10 milhões de reais. Exatamente. Né? Soma aí, tudo isso, né? Que você vai ver que tem caminho para poder resolver. Aí dezenas de milhares de trabalhadores ganham R$1.000. Exatamente. Olha, vamos para mais um intervalo. Na volta tem mais a Notícias de Frente.